né? Levantar-me e irei ter com meu pai. E dir-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faça-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-o ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa as melhores roupas e vestiu-o, e ponde um anel na sua mão e sandália nos pés. E traze-o um bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O versículo 31 diz assim: E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Abençoa, Senhor, pelo teu poder, a tua graça e movimento. Manifesta o seu poder em nossas vidas. Amém? Podeis tomar seus assentos. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesse instante eu venho interceder em favor de todas as pessoas, meu Deus, que existem na face da terra, aonde estiver uma pessoa enferma, doente, problemática, Pai, que o Senhor entra com providência e traga cura. Abre as portas da graça, da paz, da saúde, da prosperidade. Movimenta, Senhor, a vida dos teus filhos, porque Tu és grande, Tu és Deus e poderoso, e salva as almas que estão distantes de Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para Deus, em favor da igreja, para Deus abençoar. Ficamos em pé nesse momento. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento nós levantamos, ó Deus, em oração em favor deste ministério, desta igreja. Vai colocando a sua bênção, a tua graça, a tua paz, vai trazendo, Senhor, o teu povo de uma forma especial, multiplicando pelo poder da tua glória. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que acrescenta e não que diminui. Mas nesse momento, Pai, abre a janela do céu, atende o nosso clamor e as nossas orações e confirma a Tua presença neste culto, nesta igreja, neste ministério, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós podemos aceitar. Nós temos uma notícia boa também. Nós abrimos mais 2 igrejas em Chapecó. Amém, Jesus. Deus está trabalhando poderosamente, né? Amém. Então a gente, agora quando eu viajar para lá, vou ter que demorar mais dias, porque tem mais igreja para a gente visitar, né? Mas isso é muito bom. Olha, hoje é um dia especial dos pais. Como sabemos, esse dia é muito comemorado. 4 datas que é muito comemorado até no começo. É o dia da mãe, o dia dos pais, o dia dos namorados, o dia de Natal. E dia de Ano Novo. São 5 datas, né? Essas 5 datas são a chave desde o começo, principalmente na cidade. Mas hoje é um dia especial e vamos falar do filho. Porque muitas das vezes a gente tem que entender o que Deus quer de nós. Aqui a Bíblia diz que o filho pródigo, ele chegou no pai dele e disse: Pai, dá a minha parte que me toca de toda a terra, toda a fazenda, que eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora. Muitas vezes, irmão, nós não entendemos muito
mas Deus entende todas as coisas. O velho não pensou duas vezes, partiu a parte que era dele e ele foi para a cidade rogar longíssimo dali. Só que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. Porque às vezes as pessoas se aproximam de você por aquilo que você tem, não pelo que você é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa área, porque às vezes nós não vemos o rosto, mas não vemos o coração. Quando é cristão, quando é abençoado, a pessoa é diferente. Então, mas hoje está muito difícil conhecer um do outro. Mas aí o velho Deus entregou tudo que ele tinha, ele foi. Gastou tudo que possuía. Aí quando ele estava sem dinheiro, estava sem amigos também. Aí ele teve que trabalhar. Enquanto ele estava na casa do seu pai, era bem tratado, tinha tudo, do bom, do melhor, né? E não trabalhava, não fazia nada, só, né, gozava da riqueza do pai. Mas quando ele gastou a parte dele, aí ele ficou sozinho. Aí ele foi obrigado a trabalhar. E foi trabalhar no chiqueiro de porcos. E ali, o patrão dele era tão ruim que até a comida dos porcos ele era proibido de comer. Ele não podia comer a comida dos porcos. Mas o pai, ele nunca despreza o filho. Pode ser como for, mesmo que a pessoa seja assim, só que tem um detalhe. As coisas, esse pai aqui foi correto em tudo, né? Aí, quando ele viu que não tinha outra alternativa, ele disse: voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Porque da onde ele estava trabalhando era muito diferente da casa do pai dele. O tratamento que o pai dele tinha com os empregados era muito diferente do tratamento que ele teve quando estava no mangueiro dos porcos. Aí o que ele fez? Ele partiu de lá e voltou para o pai. E quando ele chegou na cabeceira da fazenda, na entrada da fazenda, o pai viu ele de longe e correu ao encontro do filho, abraçou e o beijou. E ele disse para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata como um dos seus empregados. O velho pegou e disse, trouxe ele para dentro de casa e disse: traga as melhores vestes e coloca sobre ele. Pega um anel e coloca no dedo dele. Coloca a sandália nos pés. E pega o melhor cevado que tiver e mata, para nós alegrarmos com a volta do filho. E assim eles fizeram. Mas o outro filho ficou na casa. E ele estava no campo trabalhando. E quando ele foi chegando à tarde, a festa já tinha começado, né? As cânticos, a dança, tudo já tinha começado ali. Aí o filho mais velho chegou e disse: o que é aquilo? Perguntou para o empregado: o que está acontecendo? O empregado fofoqueiro, né? Que o fofoqueiro é um problema. O empregado fofoqueiro chegou e disse: não, é que seu irmão que voltou e seu pai mandou matar o melhor cevado para fazer uma festa para receber ele de volta. E colocou sandália, anel no dedo e roupas especiais. Aí aquele homem se revoltou. Mas mesmo ele sabendo que o irmão tinha gastado tudo, o dever dele também era de receber o irmão. Porque é sangue, é família, é vida, né? E por mais que a pessoa tenha errado, mas ele teve que reconhecer o erro dele. Aí o velho chegou e disse: pai, mas por que isso? Eu toda a vida estive com o Senhor nunca me deu nem um cabrito para me festejar com meus amigos. Agora esse sujeito gastou tudo que tinha, tudo que era para pertencer a ele, e ele volta, o Senhor faz uma festa dessa, né? Ele disse: filho, tu estás comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era necessário alegar com a volta do seu irmão.
porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Morto significa longe do Pai, longe da família, sozinho, perdido, sem direção, né? E agora sem direção e sem dinheiro. Aí ele falou: e tu estás comigo há todo tempo, e aquele que é meu é seu. Só que tem um detalhe: o pai, ele recebeu o filho de volta, mas ele já não fazia mais parte da herança porque ele já tinha gastado o que era dele. O que pertencia a ele já tinha jogado fora, né? Então, aí ele falou: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por que ele estava perdido? Porque ele não tinha mais saída, né? Mas o velho, ele recebeu o filho, mas o filho já não tinha mais parte na herança, porque ele já tinha levado a herança, parte dele, né? Agora, se o irmão reconhecesse e quisesse dividir com ele, tudo bem, mas ele tomou uma lição, porque muitas vezes nós aprendemos com nossos erros, com as nossas falhas. Nós temos que entender que às vezes o nosso erro, ele é muito bom, porque às vezes você erra, quando reconhece, Deus perdoa e as pessoas também. Então é necessário, porque a gente tem que fazer o possível e o impossível para não errar. Mas se nós errarmos, nós temos que saber reconhecer o nosso erro, a nossa falha, e reconhecer os nossos direitos, a nossa vida. E ali ele foi alcançado, foi recebido de volta. Ele não foi trabalhar no campo como ele pediu para o pai, mas ele ficou na companhia do pai até o fim. Por quê? Porque o pai recebeu de volta. Nenhum pai despreza filho, irmão. Por mais que seja, por mais que o filho erra, você vê que às vezes você chega nos dias de visita no presídio, o sujeito está preso lá, está condenado, né? Fez barbaridade, errou fora do comum, mas os pais e as mães estão lá, está sempre atendendo, está sempre cuidando, né? Por quê? Porque o amor da família, o amor do pai e da mãe é diferente do amor dos amigos. Os amigos amam a gente às vezes quando distante, assim, quando interessa para eles. Quando não interessa, não quer nem saber. Agora, por que nós na igreja somos uma família? Nós aqui na igreja, todos nós somos uma família. Eu não faço diferença dos meus próprios filhos que nem está aqui, dos outros também não. Como eu sou com eles, eu sou com todo mundo, né? Por quê? Porque o amor do pai, o pastor, ele é um pai. Mesmo distante, mas ele é um pai. E a gente jamais vai querer o mal, o pior para aquele membro, para aquela pessoa, mesmo que ele seja um membro meio torto, né? Mas a gente não despreza, não joga fora, não, porque todos nós temos falha. O homem que não falha, que diz que não tem falha, é mentiroso. Então nós temos que entender que nós precisamos de Jesus, e Jesus é o nosso Pai eterno. Deus é o nosso Pai eterno. E nós temos o Pai carnal que nos criou, que nos deu educação, que nos ensinou muitas coisas. Porque hoje é a grande parte, irmão. Às vezes o filho erra também porque os pais não corrigiram conforme deveria ser. Não tratou o filho como deveria ser. Então, o primeiro ponto, o pai tem que saber cuidar, saber tratar dos filhos. Então não podemos deixar jogar fora. E o pastor, ele é assim. Ele tem que cuidar dos membros como se fosse o próprio filho dele, legítimo. Por quê? Porque é uma família de Deus. Se Deus é pai, somos o quê? Filhos. Somos irmãos. Estamos ou não estamos? Irmão eterno, irmão por parte de Deus, não é por parte de sangue, não. É por parte de Deus. É pelo sangue de Jesus, né? Então, a gente tem que cuidar por isso. Só que poucas pessoas pensam assim, né? Muitos pastores não veem dessa forma. Às vezes exclui membro, despreza o membro, joga o membro fora, não dá atenção que é necessário, né? E termina complicando mais. Às vezes tem muitas pessoas que às vezes desviam dos caminhos de Jesus por causa que falta o amor do pastor dentro da igreja.
Então, se somos uma família eterna, somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, então vamos estar juntos sempre. Não vamos condenar ninguém por uma coisa ou por outra, não, jamais. Porque todos falham, todos erram. E ninguém é melhor do que ninguém, né? Às vezes o pastor não é melhor do que o membro também não é melhor do que o pastor. Então a gente tem que entender que o amor de Deus, ele é assim. Olha bem, Jesus escolheu os 12 discípulos, né? Mas só tinha 2 que andavam mais com Jesus, que mais estava perto de Jesus. Pedro e João estavam sempre, onde Jesus estava, ele estava junto. Muitos dos outros já não eram muito apegados em Jesus, como Pedro e João, mas nem por isso Jesus desprezou os outros. Judas Iscariote, Deus sabia que o Senhor Jesus sabia que ele ia trair ele, mas ele não desprezou Judas. A Bíblia diz que no dia, na Santa Ceia, no dia que Jesus foi preso, ele entregou a Santa Ceia, e a Bíblia diz que ele disse: eu vos escolhi os 12, mas dentre vós um é o diabo. Então, aí a pessoa fala assim: mas o diabo andou com Jesus? Não, andou nas costas de Judas, mas acompanhado, né? Aí quiseram saber, a Bíblia diz que a cabeça de Judas estava encostada sobre o peito de Jesus. No dia da traição, no momento de ser traído, né? Estava encostada no peito. Quando Jesus falou aquilo ali, quem será? Quem somos de nós? Aí Jesus diz: aquele a quem eu der um bocado molhado. Aí ele molhou o pão e colocou na boca de Judas Iscariote. Quando a presunção caiu na boca de Judas, imediatamente Satanás manifestou e tirou Judas dali. E aí ele já foi fazer o quê? Ele já foi vender Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque já era profetizado desde lá do começo. Não era, todo mundo sabia, a Bíblia diz lá em Jeremias que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. E assim foi o que aconteceu. Por 30 moedas de prata, Judas entregou Jesus na mão dos malfeitores, né? Então, quer dizer, mas nem por isso Jesus desprezou Judas. Eu tenho certeza, conhecendo a palavra de Deus e buscando em Jesus uma bênção, eu tenho certeza que se Judas, em vez de se enforcar, ele fosse até Jesus, Jesus não ia condenar. Jesus ainda ia libertar ele e salvar. Mas o erro dele foi tão grande que ele não conseguiu chegar onde estava Jesus. O inimigo prendeu ele de uma forma que ele não saía, não tinha como. Então ele preferiu se enforcar, dar um fim na vida dele, do que ir pedir perdão a Jesus. Porque se ele tivesse pedido perdão a Jesus, Jesus perdoaria ou não? Com certeza Jesus perdoaria. Jesus perdoou tanta gente, né? Ele não seria diferente, mas só que o inimigo foi tão forte na vida de Judas que ele não conseguiu chegar onde estava Jesus para pedir o perdão. Mas se ele chegasse, era bem recebido e era acolhido. Então a gente tem que entender que Deus faz a obra na nossa vida e faz para todo mundo. Não é porque às vezes a pessoa você fala uma coisa e você vai na ferro e fogo. Não, pelo contrário. A gente tem que entender, porque às vezes você fala com uma pessoa, às vezes ele está revoltado, às vezes ele está angustiado, ele está com problemas, né? E às vezes te responde mal, te maltrata às vezes até, mas não é por isso que você tem que desprezar a pessoa, não. Pelo contrário, é aí que você tem que orar por aquela pessoa, porque Jesus diz: amai os que te odeiam. Eu não sei quem assistiu a mensagem que eu preguei quarta-feira aqui. Quem ouviu ela? Quarta-feira eu preguei a mensagem na live aqui. E eu ouvi ela a semana inteira. Porque foi uma palavra muito forte, muito especial, né? Então, porque Deus sabe a maneira que nós agimos. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso presente, o passado e o futuro. Nós não sabemos o nosso amanhã, o nosso daqui a pouco, o que vai ser, mas Deus sabe. Deus conhece tudo. Por quê? Ele é um Pai atento, Ele é um Pai eterno que está atento em todas as coisas da nossa vida.
É por isso que nós temos que sempre buscar a Deus com amor, com fé, para que não venha depois nos prejudicar a nossa vida, né? Às vezes assim, a pessoa fala, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Mas não é a pessoa que não gosta, é o inimigo que está nele que não gosta. Judas não era tão assim, porque Judas era um dos mais formados que tinha entre os discípulos de Jesus. Mas a chave da graça ficou nas mãos de quem? Do mais rude, do mais teimoso, né? Do mais que Pedro não tinha estudo nenhum, né? Aí nós vemos o que é a consideração, né? Jesus deixou a chave com Pedro, né? E deixou a promessa do Apocalipse com João, né? Então tudo que passa no Apocalipse, Deus não revelou para Pedro, Deus revelou para João. O Senhor Jesus revelou para João e não para Pedro. Mas Pedro era tão amoroso por Jesus que quando ele foi crucificado, ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus, que crucificasse ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno. Então Jesus era especial. Então ele pegou e fez aquilo que ele sentia no coração, para valorizar Jesus até na morte, até na maneira de morrer. Ele escolheu amar a Jesus, né? Mas quando Paulo aceitou Jesus, Paulo era formado. Paulo viajou para muitos países, né, levando a palavra de Deus. Mas Paulo era formado, mas Paulo era submisso a Pedro. Pedro ordenava e pronto, acabou, não tinha detalhe. E Paulo sabia, Paulo podia dizer, não, esse cara é um burro, ele não sabe de nada, mas ele não fez isso, pelo contrário, ele obedecia a Pedro de todas as formas, porque ele sabia o valor que Pedro tinha para Jesus. Então ele sabia o poder que Jesus tinha sobre Pedro, né? Então ele considerava, respeitava e amava o irmão conforme ele sentia no coração. Ele podia dizer, não, eu não vou obedecer um cara que não sabe ler, não sabe nem escrever o nome dele, né? Ele podia dizer isso, mas ele não fez. Pelo contrário, o que Pedro determinava, ele fazia, porque ele sabia que aquilo que Pedro falava não vinha de Pedro, mas vinha de Deus. Deus está preparado, Pedro, mesmo que ele não tivesse estudo. Olha bem, no dia de Pentecostes, quando Pedro saiu do Pentecostes, que recebeu a unção do Pentecostes, a primeira mensagem que Pedro pregou nas praças, ganhou 3 mil, a mais de 3 mil almas para Jesus, na primeira mensagem. Então, você vê, Jesus curou, libertou, arrastava a multidão onde Jesus ia, mas quando Jesus morreu, Jesus contava com 700 pessoas só, né? E Pedro, na primeira mensagem, ganhou 3 mil almas. Por quê? Movido pelo poder que Jesus deu para ele, para que ele pudesse levar a palavra de Deus. Até o povo não entendia, porque quando eles saíram de lá, falaram que ele estava embriagado, porque ele estava falando em línguas, né? Línguas estranhas, a língua dos anjos, e eles acharam que estava embriagado. E o povo falou, não, ele não está embriagado. Ele está cheio do mover do Espírito Santo. Essa é a realidade. Porque quando aconteceu o Pentecostes, subiu 300 pessoas para lá, para a casa de oração. Mas quando chegou o Pentecostes, só tinha 120. O restante se desviaram, né? Porque não conseguiram alcançar. Mas aqueles que ficaram, eles conseguiram conquistar a bênção, o poder, a unção, a graça e a sabedoria do Senhor. Porque era necessário que as coisas fossem assim, porque Jesus sabia que Pedro foi daquele jeito, mas Pedro era obediente. E um dia Jesus foi andando com Pedro, e Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para ser andar contigo. Ser andar significa andar com ele, né? Mas eu intercedi ao Pai por ti. Então Jesus cuidou de Pedro ali, né?
Mas andando mais para frente, Jesus estava dizendo que ele ia ser crucificado. E Pedro disse: Senhor, tem misericórdia de ti, tinha tanta misericórdia dos outros, tem misericórdia de ti, Senhor. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Porque aquilo não saía da boca dele, o inimigo que está. Então, para trás de mim, Satanás. Aquela palavra doeu de Pedro? Doeu, mas ele entendeu o que Jesus queria dizer. Porque ele já tinha, o inimigo já tinha tentado. E o Senhor Jesus não deixou, né? Agora, chega na hora, a pessoa muda toda a história, né? Então vamos buscar em Deus, entrar na presença de Deus e ser sempre irmãos fraternal na igreja, irmão, filho do Pai, do nosso Deus, porque hoje mesmo é um dia especial para quem ama o Pai e ama a Deus, né? E às vezes tem pessoas que não é porque ele não ama, é porque às vezes ele não valoriza, ele tem, às vezes tem outras coisas, né? Então ele hoje é um dia só, né? É um dia só, mas é um dia só se Jesus vier nesse dia, né? E é complicado, né? Então nós temos que estar sempre preparados, porque não sabemos a hora que Jesus vai chegar, mas ele prometeu vir e ele não vai falhar, né? E quando ele chegar, onde estaremos? O que estamos fazendo? Onde vamos estar? Tem muitas pessoas, muitos crentes por esse país, por esse mundo inteiro aí, que quando o dia que Jesus voltar, eles vão ficar. Por quê? Porque ele não valorizou aquilo que Jesus fez, né? Jesus disse: eu vou voltar, mas para voltar, a gente tem que estar presente, tem que estar atento, tem que estar cuidando de tudo para que não venha cair em tentação, né? Porque você já pensou, se Jesus voltar num dia de carnaval, né? E pode acontecer. Quanto crente que não vai pegar ser pego na orelha dele? Vai ter, está assim, ó, né? Às vezes em outros lugares, prostíbulo, tudo quanto é coisa. Então temos que tomar muito cuidado por isso. Por isso que também Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A nossa vigilância é quem faz de nós o grande vencedor. Para se vencer, para se ganhar, conquistar a batalha, tudo, nós temos que vigiar. Porque às vezes a pessoa ora muito, mas vigia pouco, né? Então Jesus mandou vigiar primeiro. Às vezes é mais importante você vigiar do que orar. Então tem que tomar muito cuidado, porque sabe lá que hora que Jesus vai aparecer. Pelo que os acontecimentos que nós estamos vendo no mundo, Jesus está à porta, está perto, está voltando já, né? Mas muitas pessoas não veem. Olha bem, há uns anos atrás, era difícil se ver assassinato, ver essas coisas, essas tragédias. Hoje morre quase 10 mulheres por dia assassinadas por causa que só porque a mulher se separou e não quer mais viver, você tem que matar? Não é por aí, né? Porque a gente não é dono de ninguém. Dono nosso é Jesus. Por isso ele é dono do justo e do ímpio. Mas por que o ímpio? E Jesus é tão maravilhoso que essas pessoas, se converterem e entrar na presença de Deus, ele perdoa e salva. Olha só o amor de Jesus, né? Por que ele faz isso? Porque ele é Pai. E ele sabe o valor que tem um filho. Então nós temos que saber o valor que damos ao nosso Pai Celestial. Porque é muito importante nós sabermos reconhecer Jesus e andar com Ele. É difícil, mas é necessário. Andar com Jesus é necessário, porque Deus é poderoso e justo para nos perdoar. Amém? Ficamos em pé.